Eu poderia contar a história de um veículo que foi projetado muito rapidamente, mal testado e cheio de defeitos mecânicos. Um fracasso, basicamente. Também poderia contar sobre um veículo que ficou anos em desenvolvimento, que foi excelente em seu papel, que teve várias características, na verdade que foram ótimas, e em certos aspectos foi o melhor veículo da guerra. E em ambos os casos eu teria razão e teria fontes para sustentar essas duas teses. E o mais interessante é que estamos sempre falando do mesmo veículo, ou seja, o Panther. Como sempre, sou Vlad Spara e sei das coisas. Hoje quero falar sobre um veículo que parece não ter paz, mesmo após 70 anos do fim da guerra. Escrever este vídeo foi muito mais difícil do que aconteceu comigo nos outros dois vídeos sobre veículos blindados que fiz, especialmente sobre o Cher. Por quê? No caso do veículo alemão e do americano, os especialistas parecem concordar sobre qual é a verdade. Mesmo que muitas vezes os clichês, especialmente aqueles sobre o Sherman, sejam muito mais enraizados e famosos, enquanto para o Panther, até mesmo os especialistas parecem ter opiniões muito diferentes e contraditórias. Vamos então por ordem. O desenvolvimento de qualquer coisa leva tempo, seja uma pá, um tanque ou um navio de guerra. No desenvolvimento é preciso projetar muitas coisas que muitas vezes não consideramos. Um tanque não tem apenas o canhão, a blindagem e as esteiras, mas também muitos componentes como parafusos, engrenagens da transmissão ou cabos elétricos. Cada componente deve ser projetado e bem definido para permitir sua produção. O trabalho para criar um veículo que deveria substituir o Panzer III e o Panzer IV já começa em 1900. Em 1838, várias empresas apresentaram projetos distintos para o veículo VK-20. Segundo Thomas Jens e Hilary Doyle, também foi projetado um veículo chamado VK-24 com algumas das características como as blindagens inclinadas, que veremos no Panther. A invasão da União Soviética mudou muitos dos planos alemães, que encontraram veículos como o T-34 e o KV, um segundo Heinz Guderian, inspetor das forças blindadas, era preciso um novo veículo universal capaz de derrotar esses modelos. Em particular, Heinz Guderian faz referência ao KV. Assim surge um novo pedido para um veículo de 30 toneladas denominado VK, 30 que, entre vários requisitos, possui dois fundamentais. Deve poder ser equipado com o canhão de 75 mm L70 e deve ter uma boa blindagem frontal. E justamente esse veículo, o VK-30, foi o que foi desenvolvido rapidamente. É disso que se fala quando se diz que o Panther foi desenvolvido rapidamente. A Daimler-Benz e a MAN apresentam dois projetos. O da Daimler-Benz era aparentemente semelhante ao T-34, mas acabou sendo descartado. E não foi porque Hitler não gostava por parecer com o T-34. Na verdade, em vários testes, o modelo da Daimler-Benz foi considerado superior e o próprio Albert Speer, ministro dos armamentos, recomendou sua produção. Mas outra comissão aconselhou Hitler a escolher o modelo da MAN por um motivo prático simples. Como este último aproveitava muitas coisas já desenvolvidas para o VK-20 e o VK-24 estaria rapidamente pronto para a produção. Enquanto o modelo da Daimler-Benz tinha alguns problemas, em particular a necessidade de reprojetar a torre do zero. Essa escolha, prática e não estética, foi o motivo pelo qual o modelo da MAN foi escolhido. Mas não antes, porém, que fossem feitas outras mudanças no projeto, e com essas mudanças o peso do veículo projetado subiu para 45 toneladas, o protótipo estava pronto em setembro de 1942 e a produção começaria no final do ano. Assim, entendemos como é verdadeira a narrativa de que o Panther foi desenvolvido, é verdadeira a narrativa de que ele estava em desenvolvimento antes da guerra. Na verdade, eu diria que ele foi desenvolvido muito rapidamente, justamente porque já havia sido bastante desenvolvido anteriormente. Ou pelo menos muitos dos componentes já haviam sido amplamente desenvolvidos. Como vocês já devem ter notado, não gosto de números, então este vídeo não abordará milímetros, blindagem ou potência do motor. Minha abordagem nesta análise é diferente. Quero ver o que soldados e especialistas pensam sobre isso. E aqui o mundo acadêmico se divide. David Willey, diretor do Museu de Tanques de Bovington,
Provavelmente o museu de tanques mais famoso do mundo, e Ralph Hatz, diretor do Panzermuseum em Münster, ambos concordam, dizendo que o Panther foi provavelmente o melhor veículo da guerra. Eles destacam que o Panther apresenta muitos problemas, principalmente no início da produção e em sua estreia, em Kursk, mas eles concordam dizendo que muitos desses problemas seriam resolvidos nos modelos seguintes. E com os problemas resolvidos, o veículo nos parece excelente, é bem blindado na frente, tem um canhão excelente e é bastante móvel. E se olharmos os dados numéricos, eles não estão errados, na verdade estão certos. Façam isso depois e comparem os valores do Panther com outros veículos médios da Segunda Guerra Mundial. Parece que não há comparação. Então temos um vencedor claro. Outros especialistas não concordam. Markus Pulschmann afirma que sim, apesar das diferentes características individuais. Parecem ótimas. O veículo de forma alguma atendeu às expectativas. E em 1943, quando aparece no campo de batalha, não cumpre seu papel. De que adianta então um tanque excelente no papel, mas que não faz o que deveria fazer? E aqui entra outra opinião, a de Nicolas Moran, uma pessoa que eu pessoalmente neste campo respeito profundamente. Tanto porque ele mesmo é um autor e pesquisador histórico, quanto porque é um oficial de blindados, veterano de 2 guerras e ainda está em serviço ativo. No vídeo sobre o Panther, Nicolas Moran apresenta a série Inside the Chieftain's Hatch, com conteúdos muito interessantes, onde ele analisa a história com grande detalhe. Mas, acima de tudo, a engenharia e a ergonomia prática de vários veículos nos quais ele entra e descreve. E ele diz uma coisa muito interessante neste vídeo sobre o Panther. Ele diz, e aqui cito com a minha tradução, vou deixar o vídeo na descrição, assim vocês podem ir lá ver o que ele diz em inglês no vídeo original. Estou muito impressionado com o tanque em si, como carro de combate. Ele tem tanto potencial e é realmente um veículo capaz. O último pensamento é que não estou impressionado com isso. O oponente parece ter vários defeitos no design. Mas vamos ver mais detalhadamente quais são essas qualidades e quais são os defeitos do Panther. E para isso vai nos ajudar novamente um convidado fixo do canal, Peter Ironborn, que analisou várias das fontes e estudos feitos sobre o Panther. Vai, Peter! Obrigado, Vlad. Para os soldados norte-americanos, com poucas exceções, o Panther era um adversário formidável. O grupo A da 2ª Divisão Blindada afirmou, segundo soldados entrevistados, que o Panther era superior aos tanques aliados nas categorias compressão do terreno, mobilidade, velocidade de saída e balística do projétil. A tripulação do Panther considerava o canhão de 75 mm superior ao americano de 90 mm, além das miras e blindagem inclinada serem melhores. Esses eram os pensamentos dos tripulantes americanos, e os alemães. O general Fritz Bayerlein, comandante da divisão Panzerlehr, nos relata isso. Enquanto o Panzer IV ainda podia ser usado a nosso favor, o Panzer V Panther se mostrou pouco adequado ao terreno. O Sherman, devido à sua manobrabilidade e altura, era melhor. O Panther era pouco adequado para terrenos de Sebes e Bocage, devido à sua largura. O canhão longo e a largura do casco reduzem a manobrabilidade em combates em vilarejos e florestas. É muito pesado e por isso consome rapidamente. As transmissões finais dianteiras feitas de aço de baixa qualidade. A silhueta elevada não ajuda em situações de emboscada. O motor e as transmissões são muito sensíveis e exigem motoristas bem treinados. Blindagem lateral fraca e teto vulnerável a caças-bombardeiros. Tubulações de combustível feitas de material poroso permitem que vapores de gasolina escapem para dentro do casco, causando um sério risco de incêndio. Sem fendas de observação, a defesa contra ataques próximos é impossível. Interessante, mas vamos focar em um relatório neutro. Os franceses conduziram de 1947 a 1949 um teste chamado Le Panther para ver se seria possível usar os Panther para conter um eventual ataque soviético. A 53ª usava um batalhão completo de 50 Panther, paralelamente aos Sherman americanos, contando com o dobro de Panthers de outras formações alemãs. A conclusão não foi nada positiva. O mecanismo de rotação da torre não era forte o suficiente para travar e controlar a torre. Em inclinações acima de 20 graus, a torre girava sozinha para o lado mais inclinado do veículo a 30 graus,
2. Elevar o canhão normalmente é simples, mas se tornava difícil se o sistema de elevação alimentado a hidrogênio tivesse perdido pressão. 3. A cúpula do comandante com 7 periscópios oferece visão quase perfeita ao redor do veículo. Periscópios danificados são fáceis de substituir. 4. Um periscópio com ampliação teve que ser instalado na cúpula, pois o comandante não dispunha de um periscópio independente. 5. Fora a mira telescópica, excelente, o artilheiro não tinha como ver o exterior e ficava quase cego, um dos maiores defeitos do Panther. A mira com 2 níveis de ampliação é notavelmente clara e seu campo de visão é muito mais nítido no centro do que nas bordas. A mira possibilita observar disparos a até 3.000 metros. Após localizar o alvo, o artilheiro leva de 20 a 30 segundos para atirar. Esse tempo é significativamente maior em comparação ao do Sherman, devido à ausência de um periscópio independente para o artilheiro. Do Panther 8, não estavam previstas munições de ponta-oca para o Panther 9. O projétil autoexplosivo pode ser disparado com um retardador de espoleta de 0,15 segundos 10. As panzergranadas 40 penetram melhor a 1.500 metros que as panzergranadas 39, mas após essa distância sua trajetória cai bastante. 11. Durante uma cadência de tiro elevada, não é raro ser forçado a interromper o disparo, pois se atinge o limite máximo de tolerância do sistema anti-recuo. 12. Cadência de 20 tiros por minuto só é permitida em condições excepcionais e perfeitas. 13. Durante o disparo, o casco não apresenta reações indesejadas, independentemente da posição da torre. 14. O tempo de desgaste dos componentes mecânicos foi ajustado para 5.000 km. No entanto, o desgaste é maior do que o esperado. Esteiras e rodas motrizes duram de 2.000 a 3.000 km e raramente quebram. Em terrenos rochosos, suspensões e rodas podem deformar ou quebrar ao dirigir em áreas acidentadas. 15. As partes da transmissão, exceto pela Final Drive, atingiram o desgaste programado. A substituição da transmissão levava pouco menos de um dia. 16. O motor não funcionava além de 1.500 km e, em média, o de um Panther durava 1.000 km. A substituição de um motor pode ser concluída em 8 horas, com um mecânico profissional e 8 assistentes. Eles terão que usar um suporte, um guindaste ou um Bergen Panther, que, aliás, é o veículo de recuperação Panther. O canhão pode ser trocado com o mesmo equipamento em poucas horas. Apesar de tudo, os mecânicos trabalhavam surpreendentemente bem. 17. Como resultado disso, o Panther não era de forma alguma um tanque estratégico. Os alemães não hesitaram em aumentar a vida útil dos motores, carregando os veículos nos trens mesmo para distâncias curtas de 25 km. 18. O principal ponto fraco do Panther era a transmissão final, que era muito frágil e quebrava em média após apenas 150 km. 19. Para reduzir essas quebras, recomenda-se seguir muito atentamente os seguintes pontos. Em descidas marcha ré e terreno irregular, redobre a atenção ao trocar para marcha reduzida. Além disso, um Panther nunca deve ser rebocado sem antes desconectar o Final Drive. Jamais use as 2 alavancas de direção independentemente da situação. Uma pequena nota pessoal minha. Eles deram uma ênfase especial ao nunca 20, uma granada de fumaça lançada na traseira do tanque ou nas ventoinhas de resfriamento vai iniciar um incêndio 21. As engrenagens da transmissão são sensíveis a projéteis autoexplosivo. Calibres de 105 mm para cima podem deixar o veículo imóvel. Nota de autoria do relatório: a única exceção são as munições explosivas americanas de 75 mm 22. Em todos os casos, a grande coragem de ação do canhão deve ser aproveitada ao máximo. Iniciar o fogo a 2.000 metros com boa precisão. A maioria dos acertos ocorre entre 1.400 e 2.000 metros. Devido à baixa cadência de tiro, o consumo de munição é baixo. Normalmente, após 4 ou 5 disparos, um tiro certeiro é registrado, mesmo com projéteis autoexplosivo. A conclusão para os franceses foi decepcionante. Os poucos pontos positivos não compensavam as perdas em mobilidade, segurança e ergonomia. 2 observações importantes tratam da blindagem frágil por causa do aço de baixa qualidade. Metade dos Panther destruídos na Normandia tinham o Final Drive danificado. Minha conclusão sobre este veículo é um pouco particular.
Eu considero este veículo superestimado. Veículo famoso principalmente pelo desempenho em videogames. Um veículo frequentemente tirado de contexto e que nunca cumpriu seu papel contra inimigos caros. É um veículo que tinha um grande potencial, que infelizmente era impossível de aproveitar por causa de seus defeitos. Todas aquelas pessoas que o chamam de primeiro Main Battle Tank não têm a menor ideia do que Main Battle Tank significa. Eu poderia falar mais sobre o Panther, mas vou passar a palavra. Vlad, é com você. Muito obrigado, Peter, pela sua valiosa intervenção. Eu espero que tenha sido esclarecedor. E eu gostaria de propor uma conclusão, mas ainda assim é difícil para mim. No entanto, tendo a discussão de um dos dois lados. E se nos fizermos a pergunta fundamental, ou seja, o Panther fez o que deveria fazer? A resposta é não. E então, apesar das muitas coisas positivas que ele tinha no papel, por causa das muitas coisas negativas que também tinha, ele não teve o impacto desejado na guerra. Gostaria também de ouvir sua opinião de vocês aqui. Mas cuidado, se eu notar que estão pegando dados de videogames como World of Tanks ou War Thunder, vocês serão presos e recrutados para um batalhão punitivo. Eu sou Vlad Spara, sei das coisas e até a próxima.